É incrível como as pessoas buscam desviar o olhar. Mas algo terrível está aí, algo assombroso, algo inevitável que haverá de acontecer e abalar os pilares da humanidade. Quem tem um pouco de bom senso, um pouco de sensibilidade, um pouco de percepção, quem tem uma intuição vez ou outra, pressente que algo está vindo em nossa direção, que vai mudar tudo, que a humanidade vai passar por um momento bem difícil, mais difícil do que vem atravessando no momento atual, para que seja promovida uma reviravolta. E as coisas novamente façam um sentido sobre a Terra, porque o grande problema hoje é que quase não existe mais sentido na vida coletiva, na vida política, na vida econômica, na vida profissional, na vida familiar, na vida individual das pessoas. Se nem na vida individual das pessoas as coisas não fazem sentido, como podem fazer sentido na vida coletiva, onde inúmeras pessoas estão juntas, se atropelando umas às outras, umas passando por cima das outras, correndo atrás de suas vaidades, seus vícios, seus egoísmos, suas extravagâncias? Então a sociedade humana, ela não vai poder continuar vivendo sempre neste ostracismo existencial, nessa indiferença, nessa falta de noção. As pessoas vão ter que perceber o que está acontecendo, vão ter que enxergar a falência do projeto humano. Isso está aí diante dos olhares, diante dos olhos, mas apenas poucos enxergam, porque como Jesus já disse há 2000 anos, os corações estão endurecidos, as pessoas veem, mas não enxergam, as pessoas ouvem, mas não escutam, porque estabeleceu-se um enrijecimento. As pessoas estão enrijecidas. Ocorreu um enrijecimento da percepção, da capacidade de análise, da capacidade de enxergar, de sentir. As pessoas estão petrificadas por causa das suas vaidades, do seu egoísmo, da sua arrogância, da prepotência. Tudo isso roubou o brilho do ser humano. E sem esse brilho, o ser humano se tornou uma criatura estúpida, insensível, que não compreende nem a si mesma. E se a criatura humana não compreende nem a si mesma, como vai compreender o próximo, o semelhante, a sociedade, o contexto atual, os acontecimentos que estão em marcha? Existe um analfabetismo existencial e espiritual na vida das pessoas. Por causa dessa incapacidade de ler os acontecimentos, que os seres humanos não conseguem se situar. E este algo terrível que está para acontecer vai atropelar a humanidade, vai atropelar a maioria. Porque a maioria quer apenas comodidades, a zona de conforto, o bem-estar artificial, os prazeres, aquilo que não incomoda, que não perturba. Os seres humanos fazem de tudo para não serem incomodados e perturbados na sua zona de conforto. Mas isso será abalado por um grande tsunami de acontecimentos, de eventos que já estão acontecendo. Tudo já está acontecendo. Algo terrível está aí, diante dos olhos humanos. Mas essa humanidade apática continua vivendo como se tudo estivesse na normalidade, como se tudo estivesse ocorrendo normalmente, sendo que não está. Guerras sempre existiram, é um fato, mas olhemos para a geopolítica atual, algo terrível está aí. Disputas econômicas sempre existiram, mas olhemos para a guerra econômica dos dias atuais,
Inúmeras formas de desentendimentos sempre existiram, mas olhemos hoje para sociedades conturbadas. Há algo a mais nisso tudo. Há uma pitada de horrores a mais nisso tudo, seja na geopolítica, na economia, na vida individual ou coletiva das pessoas, na política, as polarizações cada vez mais emburrecedoras, insensíveis, e lados patéticos se combatendo através da sua ignorância, da sua insensatez, da incapacidade de compreender os acontecimentos. Então nós vivemos numa era de cegueira tão grande, de sensibilidade tão grande, por mais tecnológica que seja a nossa sociedade, por mais futurista que seja a nossa sociedade, as pessoas encontram-se completamente incapazes de compreenderem o mínimo necessário, o básico, o óbvio. A grande distorção e a distorção e a contradição desse mundo pós-moderno com suas tecnologias é isso. Um mundo tão moderno, tão tecnológico, e diante disso uma humanidade incapaz de compreender o óbvio. Uma humanidade que está sendo idiotizada cada vez mais, que está se idiotizando numa criancice absurda, numa imaturidade existencial catastrófica, de pessoas que estão aí detonando o seu tempo, as suas energias, as suas capacidades, a sua sensibilidade, tudo vem sendo detonado. Estamos diante de um processo detonador que está moendo as capacidades humanas. E diante de tal estado de sonolência, de insensatez, é fato que algo terrível está a caminho, algo terrível está aí à frente dos seres humanos. Seja geopoliticamente, politicamente, nas nações, economicamente, na vida familiar, na vida pessoal, na vida profissional, coisas terríveis estão aí diante dos seres humanos, né? Mas a maioria, querendo não se preocupar, não se perturbar, acaba fechando os olhos, fazendo de conta como se nada estivesse acontecendo, sendo que quase tudo já está acontecendo e ficará pior. As coisas não ficarão por aí. Guerras, né? Combates internacionais, disputas, desentendimentos, um mercado de trabalho cada vez mais sem sentido, famílias desestruturadas, conturbadas, polarizações políticas, desajustes existenciais, problemas climáticos. Olhemos só para o clima, o quão o clima mudou nos últimos anos, mas claro, alguns vão dizer que isso é apenas falácia, claro, para os insensíveis que não conseguem mais sentir as coisas e comparar o agora com alguns anos atrás, para os insensíveis tudo é uma falácia, tudo é mentira do outro lado, o lado oposto é que está inventando isso para atrapalhar. Então, sempre se tem essa desculpa fácil nessa era de teorias da conspiração. E quando se apela tanto para teorias da conspiração, é porque as pessoas estão perdidas, porque teorias da conspiração são muito fáceis de serem proferidas, divulgadas, sustentadas. Para manter teorias da conspiração basta um bando de idiotas que não querem pensar por si mesmos. Por que tantas teorias da conspiração? Porque nunca a humanidade teve, em toda a sua história, tantos idiotas como nos dias atuais. E somente idiotas se contentam com teorias da conspiração, porque daí não é preciso pensar, não é preciso analisar porque grupo A ou B está conspirando contra a humanidade, os istas
deste lado, os istas do outro lado. Então é sempre assim. Existe sempre uma explicação fácil, existe sempre uma resposta fácil para que as pessoas não precisem pensar, para que elas não precisem fazer o seu trabalho interior. Mas enquanto isso, algo terrível vai se tornando cada vez maior. Algo terrível está aí diante das pessoas para acontecer, já está acontecendo. As coisas estão num nível de desajuste gigantesco, megalomaníaco, catastrófico. E nesse desajuste, nesse descontrole, nessa desarmonia, nessa situação caótica, as pessoas vão se tornando cada vez mais cegas em meio à areia levantada pelo redemoinho. A vida pós-moderna, com a sua correria, é um grande redemoinho. E a areia levantada entra nos olhos, torna as pessoas cegas e insensíveis e incapazes de compreenderem o óbvio. Eis diante da situação da qual nos encontramos. Pessoas insensatas apelando para respostas fáceis, seja de um lado ou do outro, fechando os olhos, fazendo de conta como se nada estivesse acontecendo. Então algo terrível está aí. Algo terrível vai acontecer. A humanidade em breve será colocada na encruzilhada e já está na encruzilhada. E nessa encruzilhada que a humanidade está, vão passar os bondes e os trens lotados com as surpresas que vão surpreender essa humanidade dorminhoca, que semeou absurdos, que semeou loucuras, vaidades, ganância, prepotência, arrogância. E nos trens e nos bondes está voltando para cada um o que foi semeado em outros tempos, em outras épocas. Por causa da insensatez, da insensibilidade humana. Não adianta muito falar para as pessoas, porque elas não gostam de pensar verdadeiramente, mas para quem está minimamente acordado, é perceptível que não estamos numa era de normalidades e que algo no horizonte está aí apontando para um desfecho, apontando para um acontecimento gigantesco. Então algo terrível está aí diante dos olhos, basta querer enxergar. Não estamos numa era de normalidades. Problemas sempre existiram, mas não na intensidade e não no tamanho que se apresentam nos dias atuais, apontando para uma reviravolta para a humanidade. E essa reviravolta será dolorosa, essa reviravolta ela separará o joio e o trigo. As coisas não continuarão assim para sempre. Mas fique calmo, caro ouvinte. Se você alimenta corretamente a sua vida interior, se você vive segundo a sua intuição, se você alimenta o seu espírito com boas irradiações, fique tranquilo. Porque no momento caótico em que tudo estiver no ápice, aquele que estiver conectado à luz passará por tudo isso de forma tranquila. Saberá como estar no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. Isso somente poderá ser efetuado para quem tiver uma sintonização adequada dentro de si, uma frequência adequada, que faz com que reverbere dentro do ser humano desperto as informações e as orientações que ele necessita para fazer a coisa certa, no lugar certo e na hora certa. Porque coisas terríveis estão aí e vão acontecer. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!